Ótimo. E aí foi bem interessante essa última fala que você mencionou, porque eu acredito muito nisso também. Não só em termos de comportamento de jogo, mas também em comportamento do ser humano. Eu fico imaginando o jogador recebendo informação, dependendo do jeito que você passa a informação, como que ele fica recebendo a informação do adversário. Muitas vezes a gente se preocupa muito em passar pontos fortes do adversário, o que talvez de maneira intrínseca e subjetiva mostra para nossos jogadores que talvez a gente não esteja tão confiante que a gente vai conseguir impor nosso jogo em cima deles. Então, essa é Perfeito. uma preocupação que eu acho que o treinador tem que ter. E aí tem até um caso do, se eu não estou enganado, o Parreira Ronaldo da Venezuela, que o Parreira falando dos zagueiros da Venezuela, e o Ronaldo dá uma resposta sensacional que, assim, pode desvalorizar, algumas pessoas podem pensar que desvaloriza o trabalho do analista, por exemplo, mas eu acho que faz todo sentido. Se o Ronaldo está jogando com a Venezuela, o Ronaldo precisa se preocupar com o zagueiro da Venezuela, imagina o zagueiro da Venezuela, então. Perfeito, O cara vai passar perfeito. Acho que assistindo esse é filmes um do baita Ronaldo exemplo. durante a semana, entendeu? Então, assim, eu Perfeito. acho que é lógico que a gente tem que ter referências do que o adversário vai fazer, muito mais para o treinador do que para passar para o jogador. Então, o analista ele tem que fazer um trabalho para o treinador e o treinador ter Concordo. esse filtro para poder passar para os jogadores na medida correta para não perder muito tempo se preocupando com o adversário e acaba não tendo tempo para desenvolver o próprio jogo. Dentro disso, eu quero emendar uma outra pergunta. Eu até Manda. fiz essa pergunta para o Humberto e é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade. Como que você treina esse tipo de situação? Por exemplo, você vai enfrentar um adversário que ele defende de uma maneira diferente que a sua equipe defende. A chance disso acontecer é 99% de vezes, né? É. Como que você treina a equipe B ali que vai defender como o adversário? Até que ponto isso é positivo para a equipe que está atacando, para ter referências defensivas parecidas com o que vai acontecer no jogo? E até que ponto isso é ruim para o jogador para passar parte do treino fazendo uma coisa que não é o que você quer que ele faça? Ótima pergunta. Cara, eu acho que a gente, dependendo de quanto tempo a gente tem para treinar, a gente consegue estimular várias coisas desde o início do planejamento daquele jogo, né? Desde o início das ideias, quando tu, na verdade, eu gosto muito de organizar o treino sempre pensando no próximo jogo, né? Então isso vai fazer diferença, né? Às vezes tu tem 5, 6 dias, às vezes tu tem 2 dias, 3 dias. Então isso interfere muito. Mas a partir do momento em que tu já sabe quanto tempo tem, sempre que tu conseguir inserir pequenos conteúdos que vão se juntando um ao outro, que vão se somando um ao outro, que tu consiga chegar na parte estratégica do jogo, vamos dizer assim, na parte de que eu costumo dizer de desenhar o jogo. Então, desde o início, vamos supor que tu tem praticamente 4, 5 dias para te preparar para um jogo, tu tem de segunda a sexta para jogar no sábado. Eu acho que a gente já consegue ir colocando pequenas coisas, às vezes até sem os atletas visualizarem especificamente, mas dentro do planejamento do treinador, junto com a comissão técnica, os exercícios que vão sendo feitos na segunda, na terça, na quarta e até na quinta, de repente, ou até na quarta-feira, né, que chega a hora dos trabalhos maiores, uma semana inteira, tu consegue ali ir colocando pitadas de conteúdos para que a soma deles chegue nessa hora da parte estratégica, na hora da parte maior. Então, quando o time de baixo, né, como eu gosto de chamar, quando o time B, o time de baixo, ou quem não vai começar jogando, isso faz parte do treinamento. Hoje a gente sofre muito, e aqui vai uma pequena crítica ao que acontece hoje com praticamente todo o sub-20 no Brasil. Os sub-20 do Brasil hoje viraram muito sparring, né, do time profissional. Acho que isso tem as suas vantagens para o time profissional, mas eu especificamente não gosto de usar tanto isso. Já usei algumas vezes, mas aí pegando jogadores da equipe de baixo, né, ou pegando jogadores em avaliação. Mas voltando à tua questão bem específica, eu acho que não atrapalha em nada tu pegar um dia da tua semana, 2 dias da tua semana
e o teu time de baixo ajudar o time de cima, porque é um grupo, é um time, todos têm que estar com o mesmo objetivo ali dentro. Então, o time de baixo desenhar como se fosse o adversário, não vejo problema nenhum, Ítalo. Acho que é até importante para eles entenderem diferentes situações e o que pode acontecer no jogo. Mas completo essa fala dizendo que não 100% das vezes, mas na maioria das vezes, o time de baixo que se passou por adversário naquele momento do treino, ele também precisa vivenciar o treino como o time que vai atacar, vamos dizer assim, né? A gente vai trabalhar numa quinta-feira, vamos dizer, alguma coisa mais estratégica do jogo, alguma coisa mais voltada para a saída de tiro de meta, mais para a pressão de tiro de meta, né? Mais para esses reinícios que eu considero eles importantíssimos num jogo. Os reinícios nos direcionam para muitas ações do jogo. Então, acredito muito que todo mundo tem que ter a experiência de atacar como o time que está atacando e de defender também como o adversário está defendendo. Porque eu posso precisar, e aliás, eu vou precisar, é um fato que eu vou precisar também dos caras que não estão começando o jogo. Então, esses caras também precisam, como time de baixo, vivenciar essa parte estrutural ofensiva contra o jeito que o adversário está querendo nos defender.